dá para negar, né? O BBB 21 está sendo um fenômeno de audiência. Aliás, o Big Brother Brasil, no geral, é um fenômeno no Brasil que já está aí há 20 anos, todo ano. No primeiro ano aconteceu 2 vezes, aparecendo na nossa TV. Eu já estou há um tempo fazendo alguns vídeos falando de assuntos importantes que acontecem no Big Brother, usando as temáticas do nosso canal a partir do Big Brother, e vocês estão gostando muito. Então hoje, para comemorar que a gente teve um mês de fevereiro muito bom, com recorde de audiência aqui no canal, com recorde de novos seguidores, eu resolvi fazer um ranking de todas as edições do Big Brother, da pior para a melhor, e falar um pouco de cada uma. Como são 20 edições, importante, eu não vou falar do Big Brother 21, porque o Big Brother 21, quando estou gravando esse vídeo, se você está vendo no futuro, ainda não acabou. Então não tem como a gente analisar a edição 21 sem a edição 21 chegar no final, né? Então eu vou analisar as 20 edições em um vídeo de 2 partes. Na primeira edição, eu vou falar da 20ª colocação até a 11ª. Ou seja, as 10 piores edições. São edições que são ruins, edições que são péssimas e algumas edições que são mais ou menos ou fraquinhas comparadas às outras que são as melhores, que vão estar no segundo vídeo. Não é porque essas são as piores edições que eu não vou ter o que falar. Às vezes, quando uma coisa é muito ruim, a gente tem mais o que falar do que quando uma coisa é boa, né? Eu vou contar um pouquinho de cada edição, eu vou explicar por que eu acho ela boa e ruim, e a regra aqui para o meu pódio é a minha opinião apenas. Você tem todo o direito de dar a sua opinião com respeito, com educação, aqui nos comentários. Então, logo depois da vinheta, eu vou começar esse ranking com as 10 piores edições do BBB 21, nessa primeira parte do vídeo do meu ranking de todas as edições do BBB. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se você é novo por aqui, tem esse botãozinho vermelho aqui embaixo, é só se inscrever, clicar, é de graça, você vai receber notificação do YouTube sempre que tiver vídeo novo, e você vai participar das nossas conversas que a gente precisa ter. A gente fala de muita coisa importante aqui, e hoje a gente vai falar de entretenimento, de Big Brother, e lembrar a história de todos os Big Brothers. Se você é mais novinho, mais novinha, de repente você não lembra de todos, às vezes você não era nascida, você era muito criancinha, você não lembra que, por exemplo, Sabrina Sato é ex-BBB, Grazi Massafera é ex-BBB, Juliana Alves é ex-BBB. Tem muita gente que é ex-BBB, você não sabe. Tem muita gente que as pessoas não sabem que é ex-BBB, que eu nem sei por que as pessoas ainda sabem quem são. Por exemplo, a tal da Juliana Góes, não sei por que as pessoas ainda conhecem ela e que não sabem que ela é ex-BBB, mas a gente vai chegar lá. Vou começar o nosso ranking do pior. O pior BBB de todos os tempos, a última colocação. Então, eu botei nas últimas colocações não apenas Big Brother que foram ruins de jogo, mas Big Brothers que não me trouxeram entretenimento e que me deixavam triste de ver, a ponto de, em alguns casos, eu abandonar o programa e não ver até o final, porque estava ruim e estava me dando sentimentos muito ruins, de muita tristeza mesmo. Não me dava nem vontade de lutar contra as coisas ruins que estavam acontecendo no programa. Que foi o caso do BBB 19. Eu gosto de boa parte do elenco desse Big Brother, eu gosto do Rodrigo, do Danley, gosto da gaiola como um todo, né? Eu acho que eles foram um grande acerto pro programa, porém, esse Big Brother teve muitos problemas. Para começar, a primeira semana matou o jogo. Eles criaram um grande paredão, com mais de 10 pessoas dentro do paredão, sem ter nenhum tipo de articulação de voto, nenhum tipo de indicação. Então o jogo na primeira semana foi morto. As pessoas estavam todas no paredão, ninguém estava com muita atenção, porque a chance de sair era muito pequena de cada um. E as pessoas que mais tinham potencial para tretar lá dentro saíram muito cedo, que foram o Diego e a Hannah. E aí a edição foi passando sem nenhum conflito direto, a ponto do Thiago Leifert, ao invés de falar fogo no parquinho, falava flores no parquinho, porque eles eram muito tranquilos, apesar de ter muita tensão ali entre eles, principalmente por causa da Paula, que é, na minha opinião, uma das piores vencedoras da história do BBB. Ela fez uma série de comentários racistas, falando de cabelo das pessoas, falando que esperava que determinado criminoso fosse faveladão, mas ela se surpreendeu porque ele era branquinho. Ela falou uma série de coisas extremamente reprováveis, extremamente preconceituosas, inclusive contra religiões de matriz africana. E ela foi ficando, as pessoas gostavam, porque achavam, palavras do próprio Thiago Leifert, que ela tinha coragem de ser quem é em 2019.
A falta de treta e o fato do público em geral, que já estava começando a sair do BBB, não estava querendo assistir, e aí a internet gostava mais dessa galera aí e começou a eliminar a gaiola. Eu perdi totalmente tesão, eu larguei depois que o Darley saiu, eu acho, eu parei de assistir. E aí lá pelos últimos dias teve caso de agressão, né? A Ariane empurrou a Paula, porque a amizade da Ariane e da Paula era muito complicada, era bem abusiva, a ponto da Paula deixar a Ariane estressada, e aí a Ariane empurrou a Paula, ela caiu no chão, a Ariane foi expulsa do programa, e aí a Paula venceu numa final que ninguém se importa, tanto que muita gente diz que vamos combinar que o BBB 19 nunca existiu. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que ele existiu como a pior edição dos BBBs, tanto para o público lembrar de como não se votar no Big Brother, quanto para Boninho e a Globo lembrarem de como não se escalar pessoas para um Big Brother. 19º lugar, o segundo pior Big Brother de todos os tempos. Esse Big Brother, além de me deixar triste, ele me deixou com medo. A gente assistia esse Big Brother e todo mundo ficava tenso. Não era divertido ver, mas a gente via por preocupação, que foi o BBB 17. A edição começou muito interessante, com uma brincadeira que eles já tinham feito de outras maneiras, que era trazer gêmeos para casa, mas eram gêmeos que não entravam no jogo de verdade. Dessa vez, os gêmeos entraram desde o começo e a gente tinha que escolher um gêmeo para ficar e outro para ir embora, que era o Antônio e não importa o outro, e a Emily e a gêmea dela, a Mayla. A Emily acabou ganhando o BBB. Esse BBB tem uma coisa legal, que tem a única participante até hoje com deficiência, né? A única pessoa PCD, pessoa com deficiência, a participar do Big Brother, que é a Marinalva, que ela não tinha uma perna, ela usava uma prótese e ela era para-atleta. E ela durou até bastante no jogo. O jogo estava indo de forma bem divertida até determinado ponto, por mais que a gente ficasse com raiva da Emily, que era uma pessoa muito chatinha dentro do programa, bem mimadinha, uma menina de 18 anos ali, bem mimada, chata, e ela começou a ter um relacionamento com o Marcos. E aí esse relacionamento foi ficando muito abusivo, a ponto de ser fisicamente abusivo, dele encurralar a menina num canto da casa e gritar com ela com o dedo na cara, centímetros da cara dela. E aí o Big Brother começou a entrar num momento muito tenso, sabe? Se existisse um bingo de tudo que acontece num relacionamento abusivo, muito provavelmente o relacionamento do Marcos e da Emily iria marcar todas as casinhas da cartela. Ele tentou afastar, afastou ela de muita gente, segurou ela com força, gritou com ela, começou a culpar as outras pessoas dizendo que todo mundo queria afastar os dois. O caso foi ficando tão grave que uma delegada entrou na história e o Marcos foi retirado do programa. Não teve uma agressão explícita, mas ele deu batidinhas com a cabeça dela no chão do gramado, segurou ela com força. Tem várias questões bem complicadas aí. E o pior é que o público desse Big Brother shippava o Marcos e a Emily e não aceitava a ideia de que era um casal abusivo. Tanto que até hoje tem gente que fica shippando os dois com uma hashtag que eu não vou dizer qual é, na internet, dizendo que tanto que o Marcos foi depois para a Fazenda, que a Fazenda adora botar gente problemática lá dentro, e quase ganhou, ficou em segundo lugar na Fazenda. A Emily, junto com a Paula, tá na lista de vencedores que às vezes parece que até a Globo quer esquecer. Quando eles fizeram chamada pro BBB 21, mostrando vários vencedores, são as únicas que quase não apareceram ou simplesmente não apareceram. O BBB da Emily foi o primeiro com o Thiago Leifert, ele ainda estava se conectando com aquele formato, apesar de já estar bem lá. E no final, dava pra ver que estava um constrangimento manter esse BBB no ar. Eles estavam loucos para terminar logo, porque estava difícil de assistir, e imagino como estava difícil de apresentar e produzir um programa que estava com um clima tão pesado. Uma coisa boa desse BBB que a gente merece lembrar que foi nesse Big Brother que a gente conheceu a Viviane Amorim, que hoje é uma das apresentadoras da rede BBB, que é, na minha opinião, uma apresentadora excelente. Em 18º lugar, agora finalmente param BBBs que me deixaram triste, que me deixaram tenso. Alguns BBBs eu consegui ver até o final, outros eu abandonei antes. Esse eu vi inteiro, mas eu achei uma edição fraquíssima. Big Brother Brasil 6, de 2006. Esse foi o Big Brother que a Mara ganhou. Foi a terceira vez e a última que eles colocaram pessoas dentro da casa por meio de um sorteio. Eles fizeram alguns métodos de sorteio. Tinha uma revistinha que você comprava na banca, preenchia e mandava pelo correio. Teve, se eu não me engano, também pelo telefone. E aí entraram a Mara e o Agostinho na casa,
que foi, assim, um grande golpe de sorte da Rede Globo botar duas pessoas tão carismáticas num elenco bem fraquinho, que também teve muito pouco conflito de briga, teve alguns conflitos de relacionamento, de casal, mas ninguém chegava a gritar, a se espernear dentro da casa, não chegava nisso. O que tinha de legal nesse programa? Tinha o Rafael, que é uma das pessoas que eu mais gostei que participou do Big Brother, ele era professor de matemática, e ele e o Agostinho ficavam se implicando o dia todo, era muito divertido ver. E aí ele tinha paixões por várias mulheres da casa, entre elas a Mariana Felício, que era apaixonada pelo Daniel Saulo. E aí eles estão juntos até hoje, inclusive, Mariana e Daniel. Só que o Saulo terminou com a Mariana e horas depois ele beijou a Roberta numa festa na frente da Mariana. A Mariana foi e ficou com o Rafael. Só que todo mundo saiu da casa e a última vez que a Mariana e o Rafael se falaram foi dentro da casa. E eles nunca mais se falaram na vida e a Mariana voltou pro Daniel Saulo. Foi interessante essa história que aconteceu, mas eu acho que não é interessante o suficiente para colocar esse Big Brother entre Big Brothers bons. Eu acho esse Big Brother muito fraquinho, faltou muita coisa para esse Big Brother ser memorável. 17º lugar, Big Brother Brasil 2. Eu não acho esse Big Brother ruim, de fato. Eu só acho que é um Big Brother muito básico. A Globo tinha acabado de terminar, menos de 2 meses antes, o BBB 1, que foi um sucesso de audiência. E eles correram para fazer a segunda temporada. Esse foi o único BBB a ser exibido no inverno. Ele foi exibido no meio do ano, terminou ali no finalzinho de julho. Inclusive foi durante a Copa do Mundo e eles assistiram alguns jogos dentro da casa. As atenções desse BBB se dividiram com a Copa do Mundo. Não teve nenhuma mudança significativa da primeira para a segunda edição. Eles não colocaram nenhuma dinâmica nova. Não tinha Elis Taleca, não tinha Anjo, essas coisas foram acontecendo depois do programa. Então ele foi um Big Brother em que a estrutura era idêntica ao do BBB 1, só mudavam as pessoas. Teve coisas legais, o romance do Tício e da Manuela, que eram as algemas da paixão, e aí a Globo conseguiu pela primeira vez fazer uns VTs engraçadinhos, coisa que não tinha tanto no BBB 1, que eles ainda estavam se encontrando. E aí tinha a Tina batendo panela, que é histórico, a Cida, que é uma personagem também histórica para o BBB. O Fernando Fernandes, que hoje é paratleta, participou desse BBB, na época ele ainda não era uma pessoa com deficiência. Ele foi chutar a mala da Tina, caiu no chão, depois jogou a mala dela na piscina. E o vencedor desse BBB foi o Rodrigo Cowboy, um dos cowboys a vencer o BBB. E na minha opinião, se um cowboy venceu o BBB tá errado. Tá? Nenhum cowboy que venceu o BBB mereceu vencer BBB. Pra mim, todos os cowboys que venceram o BBB são de edições que venceram plantas. O que coloca esse BBB tão baixo na minha lista é que realmente ele não tem nada que diferencie ele dos outros. Esses participantes poderiam estar em qualquer outra edição do BBB, que também eles continuariam sendo interessantes. Mas o Big Brother em si não teve nada extremamente memorável, não. Em 16º lugar tem outro BBB vencido por um cowboy. Eu detesto Big Brothers vencidos por cowboys, tá? É o BBB 12, que é o famoso BBB da praia e da selva, em que o público resolveu que jogar Big Brother era errado. Porque assim, esse BBB não teve muro, eles meio que voltaram ao básico nesse BBB. Era anjo, indicação, isso, e tinham 2 quartos, o quarto da selva e o quarto da praia. E eles ficavam onde eles queriam, a produção não dividiu não, cada um foi para onde quis. E aí o pessoal do quarto da selva fez uma amizade mais forte, começou a combinar votos, começou a jogar para tentar ficar no programa, né, para se proteger. E o pessoal da praia parecia que estava de férias. No fim das contas, o público não gostou do jogo da selva e começou a deixar o pessoal da praia. E aí o Big Brother foi ficando extremamente desinteressante do meio pro fim. Mas ainda assim, o fim desse BBB foi melhor que o início, porque logo na primeira semana teve um caso bem complicado, o que não tornou esse BBB triste e pesado foi o que aconteceu na primeira semana e acabou que o povo foi esquecendo no decorrer do BBB, e era uma questão que ainda não era tão debatida quanto foi nos BBBs mais recentes. Uma participante, a Monique, ela bebeu bastante numa festa a ponto de precisar ir pra cama, e ela tinha ficado com um cara na festa. E aí o cara foi pra cama com ela e transou com ela desacordada. Isso tem nome, a gente sabe qual é. O cara foi expulso do programa depois que foi aberto um inquérito contra ele. E aí esse assunto não foi tratado mais lá dentro.
A própria Monique já falou que fica chateada que o assunto não foi mais tratado lá dentro, da forma como foi tratado o caso da Emily, porque muita gente culpou ela pela saída do cara. Então, por esse caso e pelo público ter tido uma atitude tão contra-jogo nesse BBB, a ponto da praia quase toda ir muito longe no jogo e o Fael ser o vencedor, e se não me engano, ele foi o vencedor com maior margem de aprovação do programa, ele ganhou acho que com 90 e pouco contra a Fabiana. Esse BBB pra mim tá aí na 16ª posição, sendo bem ruinzinho. Mas vale dizer que eu gostava de algumas pessoas dessa edição, gostava da Monique, gostava muito da Renatinha, só que essas pessoas foram saindo, gostava muito da Liza, a Liza era ótima de jogo também. Falei que eu odeio o BBB vencido por cowboy, né? Chegou em 15º lugar, a terceira das edições que foi vencida por um cowboy no BBB, que foi o BBB 15, vencido pelo César Lima, uma grande planta da edição. Ele venceu o programa sem fazer lá muito esforço, sem entregar entretenimento. O máximo de entretenimento dele era fazer cara de vítima do lado de uma estátua, sem brigar direito com ninguém. Pra mim foi um dos vencedores que menos mereceu vencer o Big Brother. Inclusive, se a gente comparar ele com Emily, até com a Paula, por mais que elas fossem extremamente equivocadas e não merecessem ganhar, ao menos elas faziam coisas. O César Lima não fazia coisas. O César Lima ficava ali no tá com nada e ficava com cara de bunda e não se envolvia nas histórias e acabou ganhando. O foco desse programa acabou sendo relações complicadas entre as pessoas. Infelizmente, nesse BBB entrou o Adrilles, que foi graças ao BBB que muita gente conheceu ele. Hoje ele tá aí falando mais merda liberal pela internet, pelos rádios. E ele ficou dando em cima de uma menina Tamires na casa, deixando ela extremamente desconfortável. A menina já estava mal, que numa soma das investidas do Adrilles, com as coisas que estavam acontecendo com ela na casa, ela desistiu do programa no último mês. Faltando pouco tempo para o programa acabar, ela desistiu, porque ela não aguentava mais. Fora isso, teve a história da... Eu adoro a Amanda. Quando tem Rede BBB e a Amanda participa, eu assisto, porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela é uma pessoa forte, decidida, eu acho ela linda, eu torço muito por... Eu tenho uma simpatia gratuita pela Amanda. E ela era muito amiga da Angélica, que era ótima também. E aí a Amanda entrou no programa e se interessou pelo Fernando, que se interessou pela Amanda. Eis que surgem 2 participantes. Vamos botar novos participantes na casa, entre eles a Aline. A Aline entra no programa e o Fernando, do nada, fala: Amanda, beijo, tchau, vou ali ficar com a Aline. E ele fica com a Aline. E aí a Aline, pouco tempo depois, num paredão contra a Amanda, é eliminada. E aí o que o Fernando faz? Fica com a Amanda de novo. Ele não tinha ficado com a Amanda antes da Aline entrar, mas aí ele vai e fica com a Amanda. Pra perto do final do programa, ele começar a chorar de saudade da Aline. E ele sai do programa e ele casa e tem filhos com a Aline. E aí tem toda essa história. E aí, pra mim, o melhor momento desse Big Brother, eu acho esse Big Brother ruim, mas eu amo o momento da lavação de roupa suja que teve depois, que foi só na internet, da Angélica falando que ia processar a Aline porque a Aline falou umas besteiras no programa. E aí ela falou: querida, eu achei sua pílula do dia seguinte, desculpa. Com um sorriso na cara. Ai, foi um momento interessante, mas não justifica o quanto esse BBB foi desinteressante por falta também de jogo. O jogo não existia muito, eram mais os conflitos pessoais que guiavam a forma que o jogo seguia e não estratégias bacanas. Tanto que o cara que ganhou era o anti-jogo e anti-entretenimento. Não entendo até hoje onde é que vocês estavam e por que vocês votaram em César Lima. Por que vocês deram dinheiro para tanto cowboy? Enfim, esse BBB 15 pra mim é o último dos BBBs ruins que eu vou falar. A partir de agora são BBBs medianos, medíocres, ali no meio do caminho, que dava para assistir até o final, eram legaizinhos, mas não se destacavam tanto em relação aos outros. Em 14º lugar na lista está o Big Brother Brasil 3, que foi o Big Brother que estreou a dinâmica do anjo, que era uma nova chance de algum participante ganhar imunidade dentro da casa. Também foi o segundo ano do Big Brother, né, que o primeiro e o segundo BBBs passaram no mesmo ano, que foi 2002, e a partir desse Big Brother os programas tinham uma edição por ano. Eu gostei de uma coisa nesse BBB, que ele tinha 2 tipos de jogo que até hoje se contrapõem, que era o jogo que você faz dentro da casa,
que era muito marcado pela estratégia do Jean Massumi, que pra mim foi um dos grandes estrategistas do BBB. Muita gente tinha ele como vilão, mas eu gostava da forma que ele era estrategista. E tinha um jogo pra fora da casa, que é muito contando com carisma de participante, que foi o caso do Domini, que venceu a edição, que ele também tinha no lado dele a Sabrina Sato, que muita gente não sabe, mas participa. A gente conheceu a Sabrina Sato no Big Brother. Depois que ela foi trabalhar no Pânico, aí depois ela foi pra Record, aconteceu tudo isso com a Sabrina Sato. E a Juliana Alves, tinha lá o grupinho do Domini e o grupinho do Jean. E o grupinho do Jean, ele fez uma estratégia tão boa que o único que sobrou do grupo do Domini foi o Domini, que ganhou. Tanto que o Bial até perguntou, Jean, o Jean Massumi, não era o Jean Willis, tá? Era outro Jean. Jean, qual é o grande furo da sua estratégia de botar pessoas do mesmo grupo pro paredão? E ele mesmo falou, o grande furo é que não dá pra tirar todo mundo, eventualmente vai sobrar um só e não tem paredão sozinho. E esse foi o grande furo. Mas, ao mesmo tempo, levou muita gente muito longe na competição. E também foi nesse Big Brother que aconteceu uma coisa muito engraçada. Na eliminação do Harry, tinha plateia, e era uma plateia que tinha o Bial e eram 2 corredores numa arquibancada. Era uma arquibancadinha, diferente do que acontecia com o Thiago Leifert, que ele ficava no palco alto e a plateia embaixo. Quando o Harry saiu, uma mulher pulou da arquibancada e tirou a roupa. Na Rede Globo, ao vivo, ela estava com vestido, ela simplesmente tirou o vestido, apareceu pelada, o Bial gritou, epa, epa, epa. A câmera cortou para outras pessoas, tiraram a mulher, só viu-se a perninha dela assim balançando no cantinho da tela. E aí o Harry deu essa entrevista pro Bial. Também nesse Big Brother teve a primeira pessoa a desistir de um BBB, que foi o Dilcinho Mad Max, que era um motoqueiro, usava roupa de couro. Aí ele se apaixonou pela Josiane, que era a Miss Brasil, ela deu um beijinho nele, aí ela deu um fora nele, ele ficou triste e ele desistiu do programa porque levou um toco em rede nacional. E aí deu uma merda, porque a Josiane era casada, sendo que ela era Miss Brasil. Miss Brasil, não sei se essa regra mudou, mas não pode ser casada. Enfim, a Josi inclusive voltou para outro Big Brother alguns anos depois, que é um Big Brother que a gente vai falar na segunda parte desse vídeo. Mas agora a gente vai para a 13ª colocação do nosso ranking. O 13º melhor BBB, para mim, é o Big Brother Brasil 4. Nessa edição, pela primeira vez, eles fizeram um sorteio para pessoas entrarem na casa, tinham a galera escolhida e aí sortearam algumas pessoas, que todo mundo queria participar do Big Brother, e aí algumas pessoas não sabiam como, queriam contar com a sorte, e aí entrou o Thiago e a Cida, que foi também um grande acerto. A única vez que deu errado esse negócio de sorteio foi no Big Brother 5, que entraram umas pessoas mais ou menos. E aí entrou a Cida e o Thiago, e eles foram até a final, foram primeira colocada e segundo colocado. Esse BBB teve um debate muito bacana sobre pessoas mais ricas e mais pobres. Parece que a casa se dividiu entre ricos e pobres logo na primeira semana. Foi o Big Brother que a gente conheceu o Marcelo Dourado, que era uma pessoa bem menos controlada do que ele se mostrou na edição que ele ganhou depois. Ele teve um relacionamento com a Juliana, teve a treta com a Tatiana Giordano logo na primeira semana, que tem a frase, eu vou sair daqui e eu vou continuar sendo a Tatiana Giordano, e você vai ser sempre a pu da Juliana. Gente, eu lembro dessa frase até hoje. E aí teve a Solange e a Arnaud, que na época muita gente não gostava dela, mas ela entrou para a história do BBB. E muita gente não gostava dela por causa de racismo. Inclusive, ela teve umas brigas com a Marcela dentro da casa, em que a Marcela era muito racista com ela. Eram coisas que hoje não iam passar de jeito nenhum a ponto de ter campanha para expulsar a Marcela da casa. Mas na época que não se discutia tanto isso, as pessoas achavam que era só uma treta comum. Esse BBB também teve uma lavação de roupa suja, que às vezes acontecia, o BBB terminava terça, aí domingo eles faziam a lavação de roupa suja depois do Fantástico. E aí teve muita treta nessa lavação de roupa suja entre o Cristiano e a Tatiana, tinha o Rogério, que ele gostava muito do Marcelo Dourado. E aí teve umas piadinhas dizendo que ele era afim do Marcelo. Aí o Rogério ficou triste porque parece que pessoas ligadas à família dele tinham ficado tristes achando que ele era gay. Olha, esse BBB entregou treta, mas eu também não acho tão interessante quanto o outro. Teve muito BBB bom, por isso que esse está tão baixo na lista. A gente está quase terminando essa primeira parte, faltam 2. O 12º melhor BBB foi o 9º, BBB 9, vencido pelo Max. Pra mim, esse BBB tá aqui
porque ele é um BBB do meio. A gente tá quase no meio da lista. Ele é um BBB que não foi bom, mas não foi ruim. A gente não esquece que ele existiu, mas a gente também não fica lembrando de coisas que aconteceram. O que eu lembro desse BBB? Que o Max venceu, ele tinha um casalzinho com a Francine. E aí tinha o Flávio, que muita gente dizia que era gay, muita gente dizia que não era, que ele era filho do Max, que não era. Tinha a Mirla, que era uma planta que o Boninho odiava ela. Aí tem a história de que teve um sorteio, um Big Fun, não sei, que ela teve a chance de ir para Salvador. Que tinha nessa época do Big Brother, tinha muitas dinâmicas que eles podiam sair da casa. E aí era bem complicado, porque aí eles saíam da casa, aí iam pro carnaval, aí famosos falavam com eles, pessoas apareciam com cartazes dando informação, depois eles cortaram essa palhaçada. Só que a Mirla era muito anti-jogo, ela não fazia muita coisa, e o Boninho odiava ela, e ela deu entrevista falando que ela foi pra Salvador junto com o Boninho, e ela via na cara dele que ele tava odiando ela. Outras coisas legais desse programa foram a relação da Ana com a Nayá. A Ana foi pra vários paredões, ela tinha uma relação muito legal com a Nayá. E aí teve o esporro que o Boninho deu nela, que ela tava cortando a unha da Nayá, mas acho que ela tava futucando muito, e a Nayá é diabética, e parece que não pode ficar, porque pode dar problema nos membros. E aí o Boninho deu um esporro que vazou no pay-per-view, e nessa época pay-per-view era só por TV por assinatura, e era caro demais, muita gente não tinha acesso, pouquíssimos tinham acesso. E era se essa merda infeccionar, dona Ana, eu vou aí e vou arrancar seu braço. Genial, genial, é arte isso. E foi nessa edição que a gente teve a estreia do Quarto Branco. E foi um Quarto Branco que deu muita merda, porque entraram 3 pessoas, foi o Tom, o Léo e acho que o Ralph. E era um quarto realmente muito branco, que nunca apagava as luzes, que foi, inclusive, falaram que era similar à tortura, algumas coisas assim. Tanto que quando o Quarto Branco voltou outras vezes, ele era bem mais light. E quem não aguentasse o Quarto Branco não ia pro paredão, como foi recentemente. Era eliminado do programa. Então o Léo não aguentou ficar naquela situação, então ele desistiu do BBB apertando o botão vermelho. E esse também foi o primeiro BBB a ter a casa de vidro, que colocava os participantes numa casa feita de vidro dentro de um shopping, em que eles eram expostos, feitos animais no zoológico, e as pessoas votavam para quais participantes da casa de vidro iam voltar para dentro do BBB. E aí a gente vai encerrar essa primeira parte aqui dessa nossa lista falando da 11ª melhor edição do BBB, que por acaso é o BBB 11. Esse BBB 11 ele teve muitas figuras inesquecíveis para o programa. Foi esse o BBB que o Rodrigão participou. O Rodrigão que participa de todos os BBBs, mas esse foi o BBB que o Rodrigão entrou com o nome de Rodrigão, usando o próprio nome. Aí depois ele voltou chamando Renan, chamando Lucas, chamando Arcrebiano, porque ele já não tinha mais tanta criatividade, sabe? E aí ele participou desse BBB. Foi nesse BBB que ele conheceu a Adriana, que é casada com ele até hoje. Também nesse BBB participou a Ariadna, que foi a, até hoje, única pessoa trans a participar do BBB. E foi a primeira eliminada. A gente nem conheceu direito a personalidade dela. As pessoas meio que quiseram eliminar aparentemente por isso. Tinha o Diogo, que era gago dentro do programa, que as pessoas achavam engraçado no começo, mas depois ele começou a ficar meio escrotinho. Tinha a Maria, que depois até venceu o programa, correndo atrás do Mau Mau. E a Maria, assim, uma mulher gata, correndo atrás do Mau Mau, que a cara do Cid da Era do Gelo. E aí entrou um Wesley, padrãozaço assim, mas bonito também, ombrão largo, tal, entrou, gostou dela, ficou. E aí o Mau Mau, que tinha sido eliminado, volta pro programa e ela fica dividida entre o cara bonito, afim dela, e um cara feio que não dava nem aí pra ela. Quem que ela preferiu? O cara feio. Teve a Paulinha chorando por causa de pão. Teve a prova do Guaraná, com a Paulinha pendurada na garrafa de Guaraná. E teve ele, Daniel Rolim, o primeiro de todos os BBBs a ser vacinado contra a Covid-19, inclusive, que ele era o terror dos coqueirinhos. Nessa edição, no meio da piscina tinha uma ilha. E tinha um coqueiro nessa ilha. E aí aconteciam as festas, o Daniel ficava mamado, ele ia, não tinha ninguém para ele sensualizar, ele teve um relacionamento muito bonito com o coqueiro da casa do Big Brother, que era o coqueirinho dele, que ele ficava dançando, rebolando, agarrado no coqueiro. Então esse Big Brother, ele tá ali médio, mas começa a ser na lista dos Big Brothers que começam a ser mais memoráveis. Os melhores Big Brothers, os Big Brothers mais memoráveis que a gente mais gosta de lembrar, pelo menos na minha opinião, a gente vai conhecer e vai relembrar na segunda parte desse vídeo, que eu vou lançar muito em breve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito,
só se inscrever aqui embaixo e ative o sininho, que aí quando eu lançar esse vídeo, você vai saber. A gente se vê no próximo. Muito obrigado, compartilha esse vídeo com todo mundo para lembrar de Big Brother. Me diz aqui embaixo qual foi, nesses comentários, eu quero que você me diga, na sua opinião, qual foi a pior edição de todos os BBBs. Eu quero saber na sua edição pior. Melhor eu pergunto no próximo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!